Fala, meus queridos! Queridos, no vídeo de hoje eu quero trazer informações muito úteis para ajudar você no crescimento, na evolução. Você que tem vontade de fazer a obra de Deus e também tem dúvidas, né? Será que todo mundo tem que fazer a obra de Deus? Qual é o meu chamado? Como que eu faço a obra de Deus? Então, estarei trazendo essas informações, espero que seja, meus irmãos, muito útil para você. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, já deixa o seu likezinho e vem comigo, porque Deus vai falar contigo através desta palavra. Veja bem, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, o apóstolo Paulo ele vai listar algumas funções, né? Ele vai dizer, uns são para apóstolos, outros para pastores, outros, queridos irmãos, operadores de milagres, e vai falando dos dons, meus irmãos, que uma pessoa tem e com isso ela pode contribuir, doutor, enfim. A primeira coisa que você precisa entender é que todos, meus irmãos, podem contribuir, meus irmãos, de alguma forma na obra de Deus. Todos podem. Todos têm alguma coisa que pode oferecer. Você vai perceber que o Senhor Jesus, ele vai dizer que ele é a cabeça e nós, queridos irmãos, fazemos parte do corpo. Então, nem todo mundo é mão, nem todo mundo é pé, nem todo mundo é cabeça. Todo mundo vai ter uma função, queridos irmãos, no reino de Deus e vai contribuir. Então, nós vamos perceber que quando você sai do mundo lá, você ouve a voz do Espírito de Deus, arde o teu coração, a chama de estar dentro de uma igreja, de mudar de vida, mudar as práticas que você cometia lá atrás, você vai começar a ver agora uma visão diferente, né? Porque assim, as pessoas que estão fora da presença de Deus ou não estão no ambiente como uma igreja, o linguajar, a expressão, as coisas são diferentes. Então, quando você entra dentro de uma igreja, você vai perceber que as pessoas falam diferente, agem diferente, e você vai começar a se adaptar da forma que as pessoas ali se comportam, e você vai, de alguma forma ou de outra, vai se interessar, né? Pelo louvor, pela ministração da palavra, por muitas coisas que tem dentro da igreja, como evangelismo, pessoas que vão nos hospitais, pessoas, queridos irmãos, que fazem visita nos presídios, e alguma coisa vai arder o teu coração e você vai ter vontade de fazer. Lembra que antigamente, bem lá no comecinho, meus irmãos da igreja, você vai ver que as pessoas, até nas pregações, quando as pessoas se convertiam, eles falavam assim, não, você tem que largar o teu trabalho, porque ele vai atrapalhar você de fazer a obra de Deus, vai atrapalhar você de se envolver com as coisas do Senhor, você tem que largar tudo e tal. E muitas pessoas faziam isso e acabavam se frustrando, né? Saíam dos seus empregos, dos serviços que eles tinham, e agora eles iam se dedicar, querendo ser pastor, querendo ser pregador, e às vezes eles não tinham esta vocação e esse chamado, e acabava se frustrando, e infelizmente muitos se desviavam, porque achavam que não tinha condições de fazer a obra, não eram úteis como pregador, e em vez de continuar, ainda até se afastava da presença de Deus. Mas com o passar do tempo, as pessoas lendo mais a palavra de Deus, as pessoas orando, e tendo a inspiração do Espírito de Deus, porque o que nos leva a viver a promessa de Deus é ser guiado pelo Espírito Santo, não guiado por pessoas, porque nós como homens, como pessoas, somos falhos. Às vezes nós vamos falar assim, você tem que fazer isso, e às vezes não é o teu chamado, não é a tua função, não é a tua vocação, né? Como eu falei ali, meus irmãos, ele lista que nem todo mundo é igual. Nem todo mundo é apóstolo, nem todo mundo é pastor, nem todo mundo é evangelista, nem todo mundo tem o dom de cantar, nem todo mundo tem a facilidade de convidar pessoas para estar dentro da igreja. Uns são mais tímidos, uns são, meus irmãos, mais espontâneos. Mas a questão é, como eu posso contribuir no reino de Deus? Você pode, queridos irmãos, de várias formas, Jeremias, quando ele ouve a voz de Deus, ele entendeu que ele foi chamado para ser profeta. Deus está dizendo, eu te chamei para ser profeta. O próprio Deus falou para ele. Não foi homens que disse para Jeremias que ele seria um profeta. Então, o próprio Deus vai se encarregar de instruir você naquilo que você deve fazer na obra de Deus. Se você vai ser uma pessoa que através do dom de louvar vai ganhar almas para Jesus, se talvez no teu trabalho, né? Como eu falei, muitas pessoas antigamente falavam assim, se uma pessoa ela trabalhava como motorista de caminhão, um caminhoneiro, eu já vi pessoas falando, olha, você tem que largar, porque você não consegue estar todo dia na igreja, isso vai atrapalhar você não vai ir para o céu. Já teve pessoas que falaram isso, e não, meu irmão, Deus precisa de
Deus precisa em todos os lugares ter alguém que serve a Ele. Deus precisa de caminhoneiro, Deus precisa de doutor, Deus precisa de advogado, Deus precisa de pessoas dentro de uma empresa, num supermercado. Por quê? Porque a obra de Deus, para ser, meus irmãos, completa, para que ela venha alcançar em vários lugares, ela precisa de homens e mulheres de Deus em todos os lugares, né? Você não precisa largar o teu trabalho, não, você tem que ser luz aonde você estiver. Então, para você entender o chamado de Deus, como Deus quer te usar, a primeira coisa que você precisa fazer é falar com Deus, é fazer oração dizendo: Deus, obrigado por o Senhor ter me chamado, me libertou, me transformou, e agora? Qual é a função? E eu tenho certeza que sempre arde alguma coisa no teu coração diferente. Mesmo, meus irmãos, quando eu entrei na presença de Deus, eu vim do mundo, então eu não conhecia nada sobre a liturgia do culto, a forma das coisas acontecerem dentro de um culto, de uma reunião onde tinha pessoas para adorar e fazer a obra de Deus. Mas quando eu vi os pregadores meio doidos, sabe? Os pregadores que pregavam e o fogo caía, e Pentecoste, e libertação, aquilo ali começou a arder dentro do meu coração e eu comecei a orar e o Espírito de Deus começou a me revelar em sonhos que eu estava orando por libertação, que eu estava pregando para bastante gente em Pentecoste. Então, o próprio Espírito de Deus me levou a compreender o meu chamado, né? Então, por que eu estou trazendo esse vídeo? Porque, meus irmãos, tem muitas pessoas que às vezes começam a ir pela cabeça dos outros. Você tem que fazer isso. Não, meu irmão. Você tem que ver aonde você se adapta melhor, tá bom? Então você não vai querer pregar, ser um pregador, se você não tem essa eloquência, você não tem o chamado de ministrar a palavra de Deus. Você às vezes vai fazer forçado, vai se entristecer porque não vai ser do jeito que você achou que seria, às vezes vai abater tua fé e você, em vez de produzir, não vai, meus irmãos, ganhar uma para Jesus e ainda vai ficar triste e desanimado. No reino de Deus, igual eu falei, todo mundo tem uma função. Então imagine só, se a mão querer fazer a função do pé, não vai dar certo. Se o pé querer fazer a função da mão, não vai dar certo, né? Imagina se a orelha falar assim: não, hoje eu não sou mais orelha, agora eu vou fazer a função do pé. Não vai funcionar. Você precisa orar a Deus para que o Espírito de Deus revele aquilo que arde no teu coração. O que arde no teu coração quando você fala das coisas de Deus? Ah, pastor, quando eu vejo pessoas entregando sopa na rua, eu tenho vontade de fazer. Então, o Espírito de Deus que está te chamando para esta obra. Ah, pastor, eu vejo as pessoas visitando no hospitais e muitos testemunhos de pessoas que receberam oração no hospital, estavam para morrer e foram curados. Então, Deus está te chamando para essa grande obra. Ah, pastor, a minha função eu sou motorista, mas lá, como motorista de caminhão, eu falo de Jesus, as pessoas param para me ouvir. Então Deus vai te usar onde você está, né? Então você precisa entender que o Espírito de Deus, ele não vai colocar uma peça fora do lugar. Porque se você está fora do lugar, você não vai se adaptar, vai frustrar e vai ficar triste. Então você precisa primeiro, sempre como eu já falei, oração. A oração, ela é a chave de todas as coisas na nossa vida. Ela traz comunhão com Deus, ela traz revelação do Espírito de Deus e ela faz nos compreender as grandezas de Deus na nossa vida. Então você que está vindo agora, você que está se convertendo, não se apressa, não fica aí sob pressão, pessoas acabou de se converter, você tem que fazer obra. Não, tudo tem o seu tempo. Eclesiastes diz que existe um tempo para tudo. Então, antes de você fazer a obra, antes de você ser um obreiro na presença de Deus, você tem que fazer as coisas que antecedem. A Bíblia diz: procura te apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra de Deus. Quer ser um obreiro? Leia a palavra. Todos nós, independente da função que você tenha, sendo que você tenha o dom de cantar, se você tem um dom de evangelizar, todos nós temos que ler a palavra de Deus, todos nós temos que conhecer a Escritura, porque todos nós, independente do cargo, somos obreiros do reino de Deus. Depois disso, queridos irmãos, consagração, no jejum, na oração, para manter firme, de pé, e a tua mente está aberta para compreender a revelação de Deus. Então iniciou agora, vai com calma, vai na oração, se aproxima de pessoas que já têm mais experiências com a obra de Deus, né? Aprenda com quem já aprendeu, com os sofrimentos, porque às vezes você vai poupar algum sofrimento ouvindo conselhos, meus irmãos, de pessoas que já passaram por esse tipo de problema,
por esse tipo de luta e por esse tipo de prova. Então, você sim pode ser uma pessoa muito útil para fazer a diferença. Nós que aceitamos Jesus, a Bíblia, meus irmãos, revela que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Céu para trazer o gosto, o sabor para aquilo que já está perdido, e a luz para trazer o brilho do Espírito de Deus no meio da escuridão. Então, se põe na posição, vai para a oração, vai para o jejum, porque o próprio Deus, a Bíblia diz que o Espírito de Deus nos ensina como nós devemos andar e também nos instrui para fazer a vontade dele. Também a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Deus vai te usar, vai te levantar e vai realizar o projeto na tua vida. Mas, queridos irmãos, não se desespere, não tome atitude precipitada. Não sai pedindo conta de trabalho. Se você não foi chamado para isso, não faça. Espere o Espírito de Deus trazer revelações. Ore pedindo, Deus, fale comigo através de sonhos, de revelações, que é dom. A Bíblia diz, buscai os dons de Deus. Então, o dom de Deus é para todo mundo. Amém? Então, se você buscar, orar e insistir, Deus vai dar aquilo que você quer. Espero que essa palavra te ajude, te instrua, você que está iniciando. Pegue firme, não desista e permaneça na presença de Deus, porque tem muita honra de Deus para a tua vida, com toda certeza. Um abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Mais uma vez, se inscreva no canal e vem fazer parte da família.